Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao Conexões deste sábado, que já começa falando sobre o mercado óptico cearense. A gente vai conhecer agora a história de uma marca local que já esteve no ranking das 3 melhores do país. E claro, o processo de torná-la conhecida, confiável e a preferida do público não foi nada fácil. Uma das maiores marcas de óculos do Brasil nasceu do talento de Clecilda para o empreendedorismo e ela nem sabia que levava jeito para as vendas. A Clecilda foi incentivada pelo marido a vender óculos quando ainda estava na faculdade de pedagogia. Logo nos primeiros pedidos, ela faturou algo que passaria mais de um ano ganhando como professora para ganhar aquele mesmo valor, né? Trabalhando como professora para ganhar o mesmo valor. E aí foi que você viu, Clecilda, que isso poderia ser um bom negócio? Vender óculos? Vender óculos. Pois é, nunca que isso passou pela minha cabeça. Porque eu era professora de pré-escolar, né? Já ensinava a morar no Juazeiro, quando eu casei, morava lá. E viemos para cá no ano de 80. E quando cheguei aqui, continuei dando aula em escolinha, aí prestei vestibular, fui para a Federal fazer pedagogia. Para mim, minha vida estava tranquilinha naquilo, já estava no meu segmento, né? Porque eu já era professora, já estava numa faculdade, numa Federal de pedagogia. Minha vida estava, né? Estava trabalhando, né? E meu marido era representante de óculos. Tudo bem, né? A gente vivia aquela vidinha de começo de vida, né? E aí ele me deu um óculos de presente. Coisa mais normal do mundo. Eu fui com esse óculos para a faculdade. E as colegas gostaram e eu cheguei e perguntei para ele onde é que elas compram. Porque como ele vendia nas lojas, ele podia simplesmente dizer, a loja tá, vá. Mas ele falou, não, você vai levar para vender. Eu até me ofendi na hora. Disse, não, eu não sou vendedora, não, eu sou professora, me achando. Aí ele, não, mas leve, não custa nada. Aí botou lá em cima da mesa uma caixinha com uns óculos lá, uns 3, 4 óculos. E de manhã eu, a contragosto, levei para a faculdade. Quando cheguei lá, vendi rapidinho, trouxe o dinheiro aliviada, entreguei para ele. Pronto. Aí ele, tá bom. Aí quando foi no outro dia de manhã, eu lá correndo com o menino para sair, para levar para a escola. Aí tinha lá a caixinha de cima da mesa de novo. Eu falei, mas o que é isso? Ele disse, é mais óculos. Eu disse, não, eu já disse a você que eu não sou vendedora, eu sou professora, mas não vou vender óculos, não. Para resumir, o negócio foi criando o corpo, foi chegando as encomendas, e foi se espalhando, e era dentro de uma federal, era curso para todo canto, né? E aí o negócio foi ficando animado e todo dia eu já comecei a querer levar a caixinha. Aí já tinha as encomendas. O dinheiro já estava entrando. As encomendas, né? E eu chegava e dava o dinheiro para ele sempre, né? Aí quando foi no fim do mês, o fechamento, né? Ele inteligentemente pegou aquele dinheiro, ele não achou nada, não guardou, né? Aí ele disse, não, vamos fazer uma continha aqui, vamos. Aí ele fez, você vendeu tantos óculos, o custo desse óculos é tanto. Separou o dinheiro. Aí disse assim, agora esse aqui é seu, botou assim pra mim. Aí eu nunca tinha nem visto tanto dinheiro na minha vida, né? Aí ele disse, conte aí. Aí eu contei, aí ele disse, tu vai levar quanto tempo para ganhar isso dando aula? Aí eu pensei assim, eu disse, 1 ano. Ele disse, aí, tu é professora ou tu é vendedora? Eu disse, agora eu sou vendedora. E aí hoje temos mais de 40 anos da marca, né? Isso. Com 32 lojas, já foram 50, né? Mais de 50, hoje vocês estão com 32 lojas, franquias também espalhadas por todo o país, porque tem no Piauí, tem no interior do estado também. Hoje vocês empregam mais de 200 pessoas. Quando você olha para tudo isso que foi construído, né? Para todas essas famílias, desses 200 colaboradores que hoje vivem, né? Do que a marca proporciona a essas pessoas. O que você recorda, o que vem ao seu coração com todo esse... Porque ficar no mercado 40 anos, no mercado tão competitivo, é uma história, né? São muitos desafios vencidos, são muitos desafios, são muitos. E assim, contando assim, a história, quando você faz esse resumo, dá para se pensar que a coisa foi muito fácil, mas, gente, assim, a construção é sempre uma coisa muito difícil, né? A gente teve muito crescimento, esse começo de venda. É tanto que assim, a gente começou a vender muito nós dois. Aí a fábrica que entregava pra gente não conseguia entregar, a gente despertou, vamos comprar máquina para botar uma fábrica de óculos. Aí assim a gente fez, passamos 5 anos comprando máquina, estocando na nossa garagem.
E assim, aos poucos, aquilo criando volume, botamos a fábrica é de 88, né? Tem 37 anos a fábrica. A fábrica continua operando na produção dos óculos, cases de proteção e sacola para as 5 lojas da marca espalhadas pelo estado. Manter um legado de mais de 40 anos de pé é, no mínimo, desafiador. E Clecilda lembra bem de um dos momentos de crise no mercado. Veio o grande desafio, né, da virada do milênio, que foi quando o produto chinês chegou no mercado brasileiro, e que foi uma coisa que desarticulou totalmente o segmento de fábrica de óculos, que era meu carro-chefe, né? Então, das 157 fábricas de óculos que existia no Brasil, 150 fecharam logo no primeiro e no segundo ano, e as 7 restantes, que a minha estava entre elas, né, ficou para depois, mas isso a gente já fechou comprometida financeiramente, já não tinha como a gente vender, porque o produto que eu tinha um custo de produção de R$20, aí o produto chinês chegava a R$5 no revendedor, né? Então, assim, não tinha como, né? Então, foi um período muito complicado da nossa vida. Todo aquele crescimento, todo aquele patrimônio que a gente já tinha, a gente optou por vender tudo, para que o desmonte financeiro fosse terrível. Eu sempre falo que eu sei 2 coisas, muito que é começar do nada e recomeçar quebrada. E isso eu sei. E eu posso lhe garantir que é muito melhor você começar do nada. Porque ali você vai crescendo, você tem aqui uma crescente, mas você recomeçar depois de um desmonte financeiro é algo muito complicado. Nós vendemos todo o nosso patrimônio, sede de empresa que era parque industrial grande, demitimos 300 funcionários, fechamos todas as lojas, tínhamos passivo com banco, com imposto, era um verdadeiro desmonte financeiro. Mas, assim, eu dou graças a Deus, porque eu e meu marido, nós temos sempre o mesmo pensamento, fazer as coisas corretas, por mais que nos aconselhasse. Blinda teus imóveis, sabe... manda funcionário ir para a justiça. A gente não concordou com nada disso. A empresária e o marido venderam tudo que tinham construído, fecharam a fábrica e passaram a importar óculos para vender. Recomeçaram com apenas 2 lojas e 10 anos depois voltaram a fabricar. Como a gente só estava no segmento de solar, o que a gente fez? Vamos entrar no segmento de grau, né? Importante. Porque óculos solar, óculos com grau, solar com grau. Sim. Aí pronto, vamos nos reestruturar, vamos recomeçar, antes de quebrar. Empreender significa se reinventar todos os dias e criar estratégias novas para escalar as vendas. Foi aí que teve início a venda no atacado. A marca atualmente tem cerca de 200 revendedoras. Uma delas é Osana, que vem mensalmente lá de Icapuí. São cerca de 3 horas na estrada. Adoro o que eu faço. Eu nasci mesmo para ser vendedora. Eu amo vender. Eu sempre falo, eu comecei assim. Eu digo para elas, né? Eu comecei assim, então se espelhe em mim. Bota sua caixinha de óculos, né? É verdade. E é uma força, viu? Essa mulherada tem uma força. Os sonhos nunca morrem. Eles ficam em silêncio por algum tempo, mas depois voltam a aparecer. Clecilda não chegou a concluir o curso de pedagogia, mas aos 50 anos voltou aos bancos da faculdade. O meu filho caçula, ele é muito questionador, aí ele, esse que você conheceu. Uhum. Aí quando eu fiz 50 anos, ele perguntou o que eu não tinha feito na vida que me fazia falta. Aí eu disse, terminar minha faculdade. Depois vai fazer. Aí eu, não, mas já com 50 anos, ele falou, mãe, a gente só não termina o que não começa. Se a senhora não fizer daqui a 5 anos, 4 anos, passou o tempo e a senhora não fez. Isso. Tá bom. E vestibular para publicidade e propaganda, que a minha área sempre foi também muito disso na empresa. Passei, fiz minha faculdade e tive a grata satisfação de ter como professor um ex-aluno que eu alfabetizei. Olha, que mais sério, que legal. Um ex-aluno, ele foi meu aluno na alfabetização e foi meu professor de fotografia, professor Jari Vieira, professor de fotografia, professor Bala, sucesso internacional. Que legal. Isso era um jargão dele. E eu tive essa felicidade mesmo de ser aluna do seu meu aluno. A Feira da José Avelino funciona durante as madrugadas e teve início no ano 2000.
Lá é daqueles lugares que a gente encontra de tudo um pouco, inclusive talento, empreendedorismo e muito trabalho. A gente conta agora a história das gêmeas Lia e Liana, que estão fazendo o maior sucesso com seus conjuntinhos. Conexões chega aqui na feira da José Avelino, no centro de Fortaleza. São 4h30 da manhã para conhecer a história das gêmeas do conjuntinho. São duas irmãs, duas jovens empreendedoras que há pelo menos 1 ano e meio deixaram o CLT de lado e resolveram empreender. A partir de agora, a gente conta essa história para você. Bora para a feira? Em meio à multidão, encontramos a banca Bora Pra Feira das gêmeas Lia e Liana, as irmãs mais famosas do pedaço. Elas chegam aqui às 11 horas, mas o movimento só começa mesmo após a meia-noite. As clientes não param de chegar à procura de conjuntos, vestidos e macacões, tudo em alfaiataria que vem direto da Feira do Brás, em São Paulo. Lia, de quem foi a ideia, né? De quem partiu primeiro a ideia de deixar o emprego que tinha, de deixar o trabalho que tinha para resolver empreender? Quem foi a corajosa da história? Eu fui a corajosa, né? Depois assim, de anos eu decidi e até em novembro de 2024 eu tomei essa decisão, né? Sair do CLT e começar a empreender. Mas quando você fala assim, eu tomei essa decisão, você já vinha pensando isso? Já era uma ideia que você, era um sonho, uma vontade que você vinha amadurecendo e estava só esperando o momento chegar? Isso, eu sempre tive vontade, né? Minha mãe também sempre vendeu, só que assim, a gente só vendia para quebrar um galho e tudo mais, e aí eu senti a necessidade, né, de começar e foi, e só foi. Teve um momento que você disse assim, é agora, e qual foi esse momento? Assim, financeiramente falando, né, para eu melhorar de vida. Então, eu já queria há muito tempo, juntou a necessidade e eu resolvi empreender. Lia e Liana. Gente, se a Liana tirar o óculos, é a mesma pessoa. Eu tô assim, chocada. Liana, a Lia falou dessa questão, né, de um complemento. No início foi para um complemento de renda, né? Vocês queriam muito crescer, melhorar, né? Então, quando isso hoje já é uma realidade, né? Vocês estão há quase 1 ano e meio empreendendo aqui na feira. Hoje o faturamento de vocês é bem superior ao que vocês ganhavam enquanto eram CLT? Bem superior mesmo. Então foi uma decisão acertada? Com certeza, não nos arrependemos, não. Vocês trabalhavam com o quê? No financeiro, em escritório. As irmãs escolheram a feira da José Avelino para comercializar as roupas. A feira é considerada o maior polo atacadista e varejista do Nordeste, funcionando de madrugada. O comércio aqui surgiu de forma orgânica no início dos anos 2000 e hoje recebe o ano inteiro sacoleiras e turistas de todo o país. Como é que foi começar aqui há 1 ano e meio convencendo o cliente, apresentando o produto? Foi difícil? Foi muito difícil, né? Hoje a gente tem assim nossos clientes, a nossa cartela, mas quando a gente olha assim para trás é desafiador, né? A gente ficou muito assustada, porque assim, a gente chegou do nada, as pessoas não conheciam, então assim, a gente não tinha para quem vender e realmente, como você disse, tinha que convencer, né? Convencer e mostrar os produtos, né, que são importados, a gente pega lá do Brás. Então tudo isso a gente vai conversando com o cliente, apresentando mesmo, criando um convívio, né? Através dos vídeos, né, que a gente grava, a gente mostra o nosso trabalho aqui na feira e também divulga o nosso produto. Então foi um meio que a gente viu para divulgar e trazer clientes, o pessoal conhecer nossa marca, fazendo os vídeos e mostrando um pouco da feira. Como é que chega na banca da Bora Pra Feira? Na calçada do Mercado Central, embaixo da Árvore da Sorte, em frente à banca de revista, ao lado da saída do PP. Vem me visitar e conhecer as gêmeas do conjuntinho. Vocês começaram com quantas peças? Eu acredito que uma base de 170 peças. Era um fardo até pequeno, né? Porque a gente trouxe importado lá do Brás e a Lia que sempre vai. Ela que está na frente aí das compras. Então a Lia faz as compras, ela é responsável pelas compras e você hoje é responsável pelo quê? Aí eu fico mais no financeiro, né? Agora a gente atende online também. Então sempre precisa de alguém aqui, né? Para desenrolar as outras vendas enquanto ela vai. Após 6 meses atendendo no atacado e no varejo, as irmãs viram que tinham potencial e que o sonho de serem donas do próprio negócio estava se tornando realidade.
Investiram em mais mercadorias e hoje empregam 5 colaboradores que auxiliam principalmente nas vendas pela internet, onde se concentra 70% do faturamento. A gente não tem um espaço para receber as pessoas fora aqui, ainda. Então esse é um dos nossos projetos. Quais foram os desafios? Eu quero saber primeiro de você, depois da Liana, o seu principal desafio e que hoje tornou-se um aprendizado. O meu maior desafio realmente foi a venda, né? Porque assim, como eu já vinha de um trabalho que eu auxiliava ali no financeiro, para minha empresa foi ok. Agora vender, estar em contato ali com o cliente foi desafiador. E ao longo do tempo a gente foi aprendendo, né? Mas é desafiador, gente. Venda é desafiador. Verdade. Você tinha vergonha no início de chegar? Porque assim, aqui a gente está na feira, então muitas vezes o cliente nem vem, mas você fica, vem aqui para a Barraca das Gêmeas, tem novidade. Você tinha essa vergonha no início? Tinha, para mim foi um desafio, porque eu sempre fui mais encabulada, né? Então, para manter esse contato, para chamar atenção, para fazer ali uma admiração entre o cliente e a gente, foi muito difícil para mim. Mas hoje não, hoje eu já consigo desenrolar, eu já converso, pergunto o que é que achou, já desenrolo. Quando eu falo de vergonha, não é a vergonha de vender, gente, porque vender não é vergonhoso de jeito nenhum. Isso aqui é um trabalho muito sério, que requer muita coisa por trás disso. A vergonha que eu falo é mesmo da timidez, né? Porque ali é mais desinibida, mas a Liana é um pouco mais tímida. Mudou muito a rotina de vocês? Que horas vocês saem de casa para estar aqui? A gente sai umas 10h30, 11 horas da noite para estar aqui 1h da manhã já atendendo, com tudo pronto e já tem gente já tá esperando. É o dia da feira, terça para quarta e de sexta para sábado. Começa que horas? Das 23 às 6 da manhã. Vale, aí qual o melhor horário para eu chegar? Bem 1 da manhã. Aline é a mãe e também a maior incentivadora das filhas. Aline, quando você vê as duas filhas, trabalhando hoje em dia, são duas empreendedoras, que aos poucos estão conquistando o espaço delas, foi uma decisão delas, de saírem do emprego que elas tinham, do CLT, que para algumas pessoas é uma segurança, mas a gente sabe que quando você quer mais, você tem que buscar. Quando você vê as duas meninas, assim, as suas duas filhas, duas jovens, batalhadoras, qual é o sentimento que dá? Orgulho eu sei que você tem muito, mas como é que você fica? Realmente eu fico muito orgulhosa, eu fico muito feliz, principalmente quando eu vejo assim, diariamente o esforço delas duas, porque para isso acontecer é um esforço diário, então assim, eu fico muito feliz mesmo, agradeço a Deus pela força de vontade, por elas estarem nessa e está dando tudo certo e a gente se esforçando mais ainda para dar certo. Quando elas pensaram, elas assim, mãe, a gente vai sair do emprego que a gente vai empreender, vamos comprar roupas e a gente vai para a feira trabalhar. O que o coração de mãe disse assim que elas chegaram com essa ideia? Primeiro bate o medo, porque é novo, você está saindo do que é certo, para tentar uma coisa nova, mas a gente, de uma certa forma, a gente tem que tentar mesmo, porque senão não consegue, não sai do lugar, não progride, Então, Deus tudo que importa é que deu tudo certo. E hoje você vem sempre com elas? Venho sempre com elas. Sempre que eu venho ajudar. Gente, muito obrigada por contar a história de vocês. Eu tenho certeza que a história de vocês inspirou muita gente que está ali do lado, que muitas vezes quer empreender, mas tem que primeiro superar os próprios medos, os desafios que muitas vezes a gente sabe que o empreendedorismo tem. A gente está aqui num espaço a céu aberto, eu tenho certeza que vocês enfrentam muita coisa todos os dias, tem a chuva, tem o sol, tem o cansaço, mas todos os dias vocês estão aqui firmes e fortes, não é isso? Isso. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. O dia amanheceu e nós nos despedimos de todos os feirantes da José Avelino, homens e mulheres que, assim como as irmãs Lia e Liana, transformam a madrugada em oportunidade, empreendedorismo e mostram que o trabalho árduo ainda é uma das maiores forças de uma sociedade. Pastel e caldo de cana. Essa dupla é considerada quase que patrimônio imaterial de Fortaleza. Na volta do intervalo, a gente conta a história dessa pastelaria
que está prestes a completar 100 anos. O nosso intervalo é bem curtinho e a gente volta já já. Voltamos e já vamos direto para a Praça do Ferreira, no centro de Fortaleza, endereço da pastelaria mais antiga da capital, que reúne em um só lugar história, tradição e gastronomia afetiva. Já são quase 100 anos de história e tradição. Por aqui, algumas coisas permanecem ainda do mesmo jeito, como o endereço, que sempre teve como referência a Praça do Ferreira, no centro da capital. O prédio próprio do século passado, que preserva a mesma arquitetura e, é claro, o pastel com caldo de cana, símbolos da gastronomia de Fortaleza. Muita gente que morou aqui e foi tentar a vida em outros locais, em outros estados, em outros países, quando voltam para visitar a família e que vêm aqui lanchar, comentam a saudade que tinha, né, de todos, familiares, inclusive da Leão do Sul. E é gratificante receber esse tipo de elogio e de informação, porque não só a família, não só o estado dele, mas sim um ponto dentro da cidade é importante para ele, né? Para essas pessoas que moram longe, mas quando vêm visitar a família, querem vir no centro lanchar. Qual é o maior desafio de tudo isso? É um desafio bem elaborado, que a gente tem que estar se modificando a todo momento, se reinventando para poder atender os nossos clientes de forma satisfatória e que atenda os anseios deles, né? Que eles querem vir para lanchar, né? Sentir o gostinho do passado, né? Relembrar os velhos tempos. Ao longo desses 100 anos, a administração da pastelaria já está sob os cuidados da terceira família. A atual é a do empresário Dani, a família Dantas. A minha avó fornecia bolim, que era um biscoito, para Leão do Sul, era um dos locais na qual a minha avó fornecia. E aí o meu pai foi incumbido de dar informação para todos os locais que ela fornecia, dizer que infelizmente não teria mais o fornecimento por conta do falecimento dela. E aí ele se interessou pelo local, começou a conversar com o dono e acabou logrando êxito, né, nas conversas que ele teve com o antigo dono e acabou comprando. Então, desde então, ele fez com que nós viéssemos de São Paulo para cá e começássemos uma nova vida, né, à frente da Leão do Sul. E o seu pai foi, então, o terceiro dono? Nós somos terceiros donos de familiar, sem ter nada a ver uma família com a outra. A tradição dos empreendimentos duradouros está ligada, inclusive, à capacidade de atravessar gerações, mantendo identidade, relevância e confiança. Desde quando eu tinha 5 anos, a minha mãe tinha o hábito de vir ao centro e me trazia para a gente comer aqui um pastel com caldo de cana. E hoje eu voltei, eu tô com 67 e o caldo de cana não mudou. Continua delicioso. A senhora lembra bem disso, que o caldo de cana não mudou? Lembro, sim. E assim, quando eu não vinha com ela, ela comprava o pastel e levava pra gente comer em casa. E hoje eu estou aqui de volta com e filhos traz, e netos. Pois é, já traz as outras gerações, né? Que é a sua filha e a terceira geração, que é a sua neta. Eu vou chamar aqui a Olivia. Olivia, fica aqui do lado da tua avó. E aí hoje a sua avó traz você e as outras netas, né, para poder comer esse pastel. É a primeira vez que você tá aqui? É a primeira vez que eu tô aqui. O que você tá achando? O pastel é muito bom e eu viria de novo. Muito legal. E aí a sua avó lhe contou que ela já vinha aqui quando era criança? Sim, contou. Aí é a primeira vez e eu gostei, tá? O pastel é muito bom. Essa dupla é mais do que um lanche popular. É algo afetivo para as gerações de fortalezenses. O administrador prova que o sucesso está em reunir tradição, qualidade, relacionamento humano e, claro, adaptação aos novos tempos. O que foi que vocês tiveram que mudar para acompanhar tudo isso e não perder os clientes, não perder o negócio? A questão da evolução, né, dos negócios, de tudo como funciona. Então a gente era muito resistente à questão de utilização de cartão, Pix, né, débito,
Então a gente trabalhava só com dinheiro, e a gente foi até onde a gente pôde. Quando a gente viu que a gente estava começando a perder mercado e venda, a gente teve que se adequar ao momento de que começar a deixar gradativamente o papel, não deixando totalmente, porque hoje em dia ainda existe, né? Mas está aderindo à questão da utilização de Pix, cartão de crédito, cartão de débito, transferência bancária. Não teve jeito. Não teve jeito. Queria que você dissesse 3 coisas, 3 dicas que para você não podem faltar. Se você pesquisou a primeira parte de informação, você disse, ok, então não desista. Segundo, perseverança. Terceira, carisma com o público. Procure sempre atender o que o seu cliente quer. Mantenha a qualidade do seu produto e você irá longe. O que não mudou por aqui foram os sabores dos pastéis. Carne, queijo e frango que dominam o paladar dos clientes e a opinião pública. Ao longo de todos esses anos, a pastelaria foi eleita por várias vezes como uma das melhores de Fortaleza, incluindo prêmios em publicações em revistas renomadas nacionalmente. A gente procura sempre manter a qualidade do produto. Então a gente não abre mão de estar mantendo isso aí para não ter problemas com a questão dos nossos clientes, né, estarem reclamando um produto que eles sempre adoraram, né? E às vezes vem de longe, né? Então a gente precisa manter, porque todo dia tem gente de fora aqui, não só as pessoas da nossa cidade. Então, fora a questão de turistas que foram recomendados, como pessoas que vêm principalmente nessa época de férias, né? Que as pessoas vêm para visitar familiares e querer sentir o sabor, né, da história através do paladar. A pastelaria emprega 16 colaboradores e alguns já são quase patrimônio da marca. Tem gente que chega que eu nem lembro, isso aí, depois que ele fala que eu conheço, eu vou lembrar. Há muitos anos fora também, tem muitos clientes que vêm de fora para cá. Já retorna aqui de novo. Especialmente para tomar o caldo de cana também. Com pastel, que é muito tradicional. Empreendimentos longevos não sobrevivem apenas pelo tempo, mas porque constroem um significado social. Eles se tornam referência, ponto de encontros e parte da memória coletiva de uma cidade. O público não consome aqui apenas o pastel ou o caldo de cana, mas uma história viva. É muito gratificante a gente poder compartilhar, né, essa história, né, ao longo do tempo, coisas que eu não vivi, né, mas que eu fiquei atento a entender e a escutar e ver como é que era a vida naquela época, né? E as pessoas sentirem prazer ao contar, ao compartilhar a história, lembrar dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, de como era a Praça do Ferreira naquela época, que vinha-se para namorar e aproveitava e lanchava, né? Sentava para paquerar e lanchar e passear, ir ao cinema. Então, tudo girava em torno do centro, né, da cidade. Então, aqui era o local de encontros, né, e comércio, tudo. Então, é como se a cidade cresceu a partir daqui. Conexões vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e todas as matérias do programa de hoje já estão lá no nosso canal no YouTube. Aproveita e também já me segue nas minhas redes sociais, @AnaBezerraTV. Um beijo grande para você, muito obrigada pela companhia e até sábado que vem, se Deus quiser. Tchau!